Olha aí, pessoal, mais uma aula do nosso curso de História do Brasil para o Enem. Estamos aqui com o tema a ser desenvolvido, que são os bandeirantes. Quem são essas pessoas, quais são as suas contribuições? Então, a primeira questão que a gente tem que colocar aqui é o seguinte, é a origem desses bandeirantes. Então, a gente já falou aqui do processo de colonização, que a capitania de São Vicente foi uma das que prosperou junto com Pernambuco, só que no médio e longo prazo, essa capitania de São Vicente ela passou a dar problema. Então ela tinha problema para fazer o escoamento, tinha problemas com relação ao solo, no sentido de daquela região não ter um solo tão propício para a questão do cultivo da cana-de-açúcar, e a região do Nordeste ali, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e tal, acabou, vamos dizer assim, monopolizando a questão do comércio da cana. Então essa região foi abandonada, então as capitanias no entorno fracassaram. O que é que essas pessoas que estavam lá fizeram? Foram para o interior, foram para dentro, foram para a região de São Paulo, de Piratininga. E ao estarem nessa região, essas pessoas passaram a se virar do jeito que tinha. Então, uma região pobre, uma região assim longe do contato com a civilização, se é que se pode dizer isso em relação à época aí e tal. Então, essa é uma sociedade que surge para lidar com a questão da fome, para lidar com a questão da dificuldade, para lidar com uma série de problemas que os outros não estavam tendo que enfrentar. Então isso aí acaba por gerar dificuldades. E eles têm uma marca lá, que é a questão da miscigenação. E aí, para você ter ideia, conviviam índios, conviviam os filhos, né, dessa mistura, os mamelucos e tal, e aí com os chamados paulistas. Eles foram para um local, uma vila chamada São Paulo de Piratininga, daí o termo paulista, certo? Veja bem, esses bandeirantes, eles tinham dois movimentos. Eram as bandeiras e as entradas. As bandeiras eram movimentos, eram incursões, excursões, expedições de natureza privada, tá certo? Então era financiada por pessoas que estavam interessadas em aprisionar o índio, em fazer o combate a tribos indígenas hostis, ou combater quilombos e coisa do tipo, ou praticar comércio, certo? Então veja bem, e as entradas eram expedições oficiais, custeadas pelo governo português, quer fosse o governo de uma capitania ou fosse o governo central, o governo do rei de Portugal, tá certo? Então é nesse sentido. O que era que eles faziam? Veja bem, eram expedições armadas e eles se concentravam em três atividades. Então vamos lá, a primeira delas, a questão da caça ao índio. Então eles não tinham como comprar escravos, que era um investimento muito alto, caro, tá certo? E por não poderem ter acesso à compra desses escravos africanos, eles escravizavam os índios. Então eles faziam isso aí, já começa um problema de conflito com os jesuítas, que queriam catequizar o índio, tá certo? Então isso é a primeira coisa. Então era escravizar para uso próprio ou para vender. Então era uma atividade que era fonte de renda para os bandeirantes, para os paulistas, tá certo? A segunda questão é o bandeirismo de contrato. O que quer dizer isso aí? O bandeirismo de contrato é o seguinte: eles eram contratados para combater tribos hostis ou combater quilombos, tá certo? Então eles faziam um contrato e eram expedições militares. Normalmente eles levavam outros índios que estavam sob o poder deles e levavam mestiços, filhos, a parentada toda, e aí empreendia essa guerra no combate a esses inimigos, vamos dizer assim, do status quo da época. E a outra atividade era a questão das monções, né? Então o que eram as monções? Expedições fluviais através dos rios que saíam ali da região Tietê e outros rios, no sentido de empreender expedições para dentro do território, tá certo? Então alguns nomes são relevantes aí. Ainda essa questão das monções era como se fossem mascates fluviais que faziam suas atividades através do rio. Então levavam alimentos, levavam ferramentas, levavam mercadorias para vender, tá certo? Veja bem, quem eram os nomes? Então isso hoje não é tão relevante, mas é interessante a gente citar. Então nomes que se destacaram: o Borba Gato, o Bartolomeu Bueno, o Domingo Jorge Velho, Raposo Tavares, Fernão Dias,
né? Inclusive, o Domingos Jorge Velho, a gente já citou aqui, foi o responsável por acabar com o quilombo de Palmares, tá certo? Matar Zumbi dos Palmares, tá? E importante aqui, quais foram as contribuições? Então isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. A primeira questão é o seguinte: os bandeirantes fizeram a ultrapassagem, não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Então aquela linha de Tordesilhas, ela foi desrespeitada e eles avançaram para regiões no norte, no centro-oeste do país, no sul, e com isso eles conseguiram o quê? Expandir o território brasileiro. Então o Brasil, lá na frente, vai ter um acordo entre Portugal e Espanha, e as terras que estivessem efetivamente ocupadas passariam a ser pertencentes ao Brasil, tá certo? Então isso vai acontecer, a gente vai falar nisso num momento mais apropriado. E a fundação de várias povoações, tá certo? Então, por exemplo, no Mato Grosso, em Goiás, tá certo? No norte do país, no Amazonas, no Pará, tá? Então eles acabaram fazendo a invasão desse território, ocupando, e aí foram criando entrepostos comerciais. Então montavam uma base, se estabelecia e tal. Outra contribuição muito importante dos bandeirantes, tá certo? Desses desbravadores do território brasileiro, é a questão do descobrimento de ouro e de pedras preciosas, tá certo? Diamantes e outras pedras, né? No sentido de que a gente tivesse então um próximo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, tá certo? Então nós vamos ter aí, no final do século 1693, encontraram ouro nas Minas Gerais, e isso propiciou então o deslocamento do centro econômico do Nordeste para a região sudeste, notadamente na região de Minas Gerais, a criação da capitania de Minas Gerais e etc. E a gente vai detalhar isso em outros vídeos. Então, nesse momento é importante você guardar esses detalhes, fazer os exercícios, curta e divulga o canal, ok?